Olá! Sabe quando a gente olha para algumas figuras históricas e pensa como é que elas conseguiram fazer tanta coisa? Nesta análise, vamos mergulhar no segredo de uma dessas figuras para descobrir o poder incrível que existe numa ideia bem simples: o foco absoluto. E tudo começa com esta frase aqui: uma coisa eu faço. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. E olha, essas 4 palavrinhas são a chave para entender uma mentalidade que alimentou uma vida de feitos extraordinários. Vamos desvendar o que isso realmente significa. E é aqui que a coisa fica curiosa, porque estamos falando de Paulo, um sujeito que já tinha um currículo, digamos, impressionante. Ele fundou igrejas, escreveu textos que mudaram o mundo. Então, o que ele queria dizer com uma coisa eu faço? O que é que ainda faltava conquistar? Para a gente entender isso, vamos usar uma metáfora que o próprio Paulo usava bastante, a de uma corrida. A gente vai passar pela linha de partida, depois pela tática de olhar para trás, a passada atual, a linha de chegada e, finalmente, o círculo dos vencedores. Cada etapa vai nos mostrar um pedacinho dessa mentalidade tão focada. Então, vamos lá para a linha de partida. É aqui que a gente encontra o Paulo. E ele não está ali como um veterano aposentado recebendo homenagens. Não, não. Ele está ali como um atleta pronto para correr, com os olhos fixos num objetivo que ele ainda não alcançou. Para ele, a corrida ainda não tinha acabado. E aqui está o ponto principal. Paulo não estava duvidando da sua fé ou da sua salvação. Disso ele tinha certeza absoluta. Quando ele diz que ainda não alcançou, ele está falando de outra coisa. Um prêmio que precisa ser conquistado e não um presente que ele já tinha recebido. E isso nos leva direto para a primeira parte da estratégia de corrida dele. Para poder seguir em frente com força total, ele tinha uma disciplina muito clara: esquecer o passado. O foco era todo no que vinha pela frente. E o mais interessante é o que ele escolheu deixar para trás. Não eram só as coisas ruins, não. Ele se esqueceu dos próprios sucessos para não ficar acomodado, sabe? Esqueceu dos sofrimentos para não cair na armadilha da autopiedade e, claro, esqueceu dos fracassos para não ficar paralisado pela culpa. Mas por que essa disciplina é tão crucial? Pensa bem, ficar remoendo o passado, seja bom ou ruim, é como tentar correr olhando por cima do ombro. Isso paralisa a gente no presente e acaba com qualquer chance de um bom futuro. Agora, quando a gente se disciplina a esquecer o que passou, a gente libera toda a nossa energia para o agora, garantindo um futuro muito melhor. E toda essa energia que foi liberada do passado é direcionada para a segunda parte dessa mentalidade, o esforço contínuo aqui e agora. É o ritmo do corredor, sabe? A passada atual que nunca para de avançar em direção ao alvo. A gente pode resumir esse processo todo em 3 ações bem claras. Primeiro, esquecer o que ficou para trás. Segundo, avançar com tudo, se esticando em direção ao que está na frente. E terceiro, prosseguir, sem desviar, mantendo o foco total no objetivo. A fonte que estamos usando traz uma analogia ótima para isso. É como um artista. Se ele fica satisfeito demais com a última pintura que fez, ele perde a vontade e a inspiração para criar a próxima. Paulo era assim, nunca satisfeito com o que já tinha feito, sempre avançando com uma paixão que só aumentava. E essa imagem aqui do corredor diz tudo, não é? Qualquer atleta sabe. Olhou para trás, perdeu velocidade, perdeu o foco. Toda a energia, cada gota dela, precisa estar concentrada num único ponto: a linha de chegada. Certo. Então, depois de tanto esforço, tanta dedicação, o que é que tem lá na linha de chegada? Afinal, que prêmio era esse que motivava um foco tão intenso assim? E aqui a gente precisa entender uma coisa super importante. Para o Paulo, a salvação era um presente de Deus, algo que ele já tinha recebido pela fé. Ponto. Mas o prêmio era outra história. Um prêmio precisa ser conquistado, exige esforço, exige disciplina, exige perseverança. De acordo com a fonte, esse prêmio tem um nome: a primeira ressurreição. É descrito como uma honra especial para aqueles crentes que se qualificam através da sua dedicação. E essa honra seria o privilégio de reinar com Cristo. Era esse o grande objetivo que movia Paulo. Ok, muito interessante. Mas e daí? O que isso tudo tem a ver com a gente hoje? Bom, nesta última parte, vamos ver uma das características mais incríveis e motivadoras dessa corrida espiritual. Pensa numa corrida normal, uma Olimpíada.
Por exemplo, só uma pessoa sobe no lugar mais alto do pódio. Para um ganhar, um monte de gente tem que perder. Mas a fonte destaca que nesta corrida divina as regras são completamente diferentes. Todos que atingem o padrão, o objetivo, vencem. A competição não é contra os outros, é contra si mesmo, para alcançar um ideal. E aqui está a grande sacada prática dessa mentalidade. Adotar esse foco único é uma oportunidade fantástica. A concentração tem o poder de se transformar fraqueza em força, timidez em confiança e até mesmo incapacidade em sabedoria. E, por outro lado, a falta de foco é bom. É a receita para a ineficácia. Ter muitos objetivos ao mesmo tempo só serve para espalhar a nossa energia. Ter impulsos que vão para direções opostas acabam anulando um ao outro e o resultado final é ficar parado no mesmo lugar. A fonte resume isso de uma forma bem direta, sem rodeios. E é um lembrete poderoso, não é? Para a gente alcançar algo que realmente valha a pena, é preciso concentrar toda a nossa energia e paixão numa única direção. E assim, essa análise toda da mentalidade do apóstolo Paulo acaba nos deixando com uma pergunta. A busca dele era total, era clara. Depois de explorar toda essa estratégia, a questão acaba se voltando para nós mesmos. Qual é a nossa única coisa?